Calma, eles não falavam nada, mas eles davam a entender com gestos. Quando eu acabei de falar a primeira frase, olha, meu nome é Silvio, eu estava numa cirurgia, eu vi uma voz muito forte que vinha de dentro e disse assim: você pode retornar. Eu lhe dei o livre-arbítrio, você poderia ter escolhido ser o que você bem quisesse ter sido. Você escolheu ser exatamente o que você é. Esta é a 7ª oportunidade que eu lhe dou e eu não lhe darei mais nenhuma oportunidade. Pode retornar. Quando saiu do coma, a primeira pessoa que Silvio enxergou foi o médico. O Dr. Savioli estava ao seu lado. Eu vi o Silvio me dizendo: Roque, eu morri, porque se deixou morrer. Foi isso que ele me falou. Eu até falei: não, você está brincando, não tem nada disso, você está vivo. E aí ele achando até que eu tivesse morrido também. Você morreu também, que você está aqui comigo. Aí eu posicionei, falei: não é verdade, você está aqui, nós estamos vivos. O Dr. Savioli diz que até hoje não encontrou explicação na medicina para o que aconteceu com Silvio. Nada de anormal, nada de estranho aconteceu. Tudo absolutamente dentro dos padrões normais e esperados. Realmente foi muito estranho ele ter demorado tanto tempo assim para voltar na anestesia. A mulher capaz de ler pensamentos, captar emoções e sentir até as dores dos outros. Como os pesquisadores explicam esse fenômeno? A seguir. Estamos no bairro Boca do Rio, orla marítima de Salvador. Nesta casa de aparência humilde, mora uma mulher considerada um fenômeno. Ela teria o poder de ler pensamentos. Mais do que isso, seria capaz de entrar nos arquivos da nossa memória e, em segundos, revelar experiências que já vivemos. Desde que eu me entendo assim como pessoa, como gente, eu sempre tive esse problema comigo, de chegar junto da pessoa e começar a vivenciar o que a pessoa está pensando. É como se eu deixasse de ser eu, Thelma, e começo a ser a pessoa. Thelma Brito Melo tem 45 anos e conta que na infância começou a ver e ouvir espíritos. Os pais achavam que era loucura, mas mudaram de ideia no dia em que a vidência da filha evitou uma tragédia. Eu chamei minha mãe, chamei meu pai, disse: olha, meu pai, aí eu mostrava. Ela está me dizendo para eu avisar para vocês que vai cair amanhã a casa da gente. Minha mãe: minha filha, para com isso. Eu falava, as pessoas achavam que eu estava de novo tendo delírio. Como sempre eu era uma pessoa dada como um doente, as pessoas não levaram a sério. Só que quando realmente, num horário exato, a casa caiu. Foi um susto, mas ninguém se machucou. Hoje, os parentes aprenderam a conviver com o estranho poder de Dona Thelma. Aos poucos, esse poder paranormal foi ganhando fama e surpreendendo até quem estudou muito para entender o complexo mecanismo da mente. Esta médica se interessa tanto pelo fenômeno que chega a pedir ajuda a Dona Thelma para tratar de alguns dos seus pacientes. Em que casos ela pode ajudar o trabalho que a senhora desenvolve? Quando o cliente tem uma história de que está uma cronicidade a terapia, não está evoluindo muito, e tem histórias de influências espirituais também na família. Vou tentar entrar em você. Nós acompanhamos a consulta desta mulher, Dona Emília Alvarez, cabeleireira. Dona Thelma se concentra, segura as mãos dela. Vamos ver se a gente consegue agora. E logo entra em transe. Aí começa o fenômeno. Jesus, você está bem? Você está feliz? O impressionante é que Dona Thelma assume os gestos da pessoa, a maneira de falar e até de desabafar. É como se Dona Emília, agora, estivesse diante dela própria. Dentro de mim há uma necessidade sempre grande de eu estar sempre lutando. Vivo pelos outros. Não tenho
vergonha de dizer. Peguei pedra, pegar lama, fazer massa. Eu fiz, peguei enxada assim, peguei enxada mesmo, para fazer o que eu precisava. E não tenho vergonha de dizer, tenho orgulho. Momentos remotos da vida que Dona Emília guardava em segredo acabaram sendo revelados. A senhora trabalhou na enxada? Muito. E aqui, vindo para o Brasil com os 16 anos que eu vim, tudo que nós temos hoje foi construído a gente trabalhando de pedreiro. Corta. No meio da consulta, a médium começa a se coçar, irritada. A senhora sente mesmo a sua coceira? Sinto sempre nos mesmos lugares. Ela não muda de lugar. Aonde, por exemplo? Aqui no braço, aqui nesses cantos da barriga e no pescoço. Nós convidamos um pesquisador para conhecer os poderes atribuídos a Dona Thelma. O professor Carlos Embaçaí é físico, mora no Rio de Janeiro e há mais de 20 anos estuda os fenômenos paranormais. Diante da médium, ele se submeteu a uma consulta, mas usou uma técnica muito comum entre os investigadores dessa área. Procurou não pensar em nada no momento. Tentou deixar a mente livre, vazia. Tudo para dificultar o trabalho dela. Em transe, Dona Thelma percebeu o bloqueio. A porta da consciência do professor parecia estar fechada. Dona Thelma diz que foi levada para uma vida passada. De repente, um esforço para aumentar a concentração. Parece angustiada. Será que teria conseguido entrar na mente do professor? Eu gosto de viver. A gente temos que viver o agora, o presente. Eu tenho pressa. E ultimamente é o que eu mais tenho, é pressa. Será que eu tinha direito de escolher mais algumas coisas? Porque eu já fiz tanta coisa que eu quis na minha vida. Eu sei que muitas vezes até eu dormindo, eu sei que eu estou trabalhando. O professor Embaçaí tomou um susto. Eu sou realmente assim. Só quem me faz essas observações a meu respeito é minha mulher. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de fenômeno. Eu já tenho visto inúmeras coisas, desde materializações e coisas espantosas, mas nunca havia presenciado esse tipo de fenômeno. Dentro da física isso não tem explicação. É algo de novo. Isto é, uma pessoa invadir a personalidade da outra, se transpassar para essa personalidade com essa exatidão de 95%. No meio da conversa, percebi que a médium estava preocupada. Quase ao mesmo tempo, uma das nossas lâmpadas se apaga de forma estranha. Dona Thelma, meio envergonhada, diz que o espírito de uma criança está entre nós. Ela queimou a lâmpada. O repórter cinematográfico José Henrique e o técnico Luiz Fernando tentaram substituir a lâmpada queimada. Mas o que seria uma simples troca se transformou num mistério. Está queimado. O curioso é que a lâmpada realmente não desencaixa. O que de fato deve ter acontecido é que, usando a própria energia elétrica, manipulada pela energia ectoplásmica do espírito, ele deve ter induzido a uma temperatura tal que dilatou o sistema, coisa inédita, porque isso não acontece quando a lâmpada queima. Pelo contrário, quando a lâmpada queima, corta o circuito. Mas os espíritos teriam poderes para isso? E os médiuns? Conseguem mesmo se comunicar com eles? Nós acompanhamos o trabalho desses dois especialistas, Dr. Sérgio Felipe, do Instituto de Saúde Mental de São Paulo, e o Dr. Sebastião Alvernaz, neurologista da Escola Paulista de Medicina. Eles estudam as reações de um cérebro em transe. O aparelho de eletroencefalograma é de última geração, faz o mapeamento cerebral. O Dr. Sérgio Felipe pede ao suposto espírito incorporado no médium para emitir sinais que possam ser identificados